né, ao nosso Baex Talks de hoje. Estamos bem ansiosos com esse tema, um tema muito importante, e a gente quer muito estar contando com a participação de todos nesse encontro que vai ser muito especial, né? Eu queria dar as boas-vindas a todo mundo. Essa é mais uma das atividades do Clube Baex. O Clube Baex é a nossa plataforma de lifelong learning para executivos, né, para gestores e líderes, e que a gente vai estar sempre tendo oportunidades de aprendizado contínuo, né, ao longo de toda a nossa trajetória profissional, né? Meu nome é Hugo Anselmo, para aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez no Baex, não me conhecem, eu sou um dos cofundadores e CEO da empresa, e estou com uma alegria muito grande em receber todos. E a proposta, só para explicar para vocês, a proposta do clube é que nesse mundo que a gente está, né, com tanta mudança, tanta novidade, tecnologia e transformações que estão acontecendo, é preciso que a gente não se conforme com aquilo que a gente já aprendeu e a gente esteja sempre buscando se atualizar, sempre buscando aprender. E esse aprendizado, quando se dá assim por meio dessa troca que vamos ter hoje, a gente acredita que é ainda mais rico, né? E assim a gente vai criar uma comunidade de lifelong learners, pessoas que estejam com esse mesmo propósito, querendo aprender. Então, se você compartilha dessa missão, né, desse propósito do clube, né, que está alinhado com a missão do Baex de desenvolver pessoas para os negócios, a gente convida você a estar sempre aí nos acompanhando e participando com a gente, tá bom? Eu queria apresentar só o tema hoje, antes de apresentar os convidados. Hoje nós vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? LGPD, e como é que a gente pode aplicar ela na prática nas nossas empresas, nos nossos negócios, né? Um tema faz parte do Baex Talks. Todo mês nós vamos ter um tema para a gente estar conversando e a gente está se atualizando e trazendo sempre especialistas, né? E hoje teremos 4 especialistas aí que vão estar falando com a gente, que a gente tem o prazer de receber, a gente poder aprender um pouco, tirar as dúvidas, né, fazer alguns esclarecimentos e juntos a gente poder estar se desenvolvendo aqui sobre esse tema, tá? E o primeiro deles eu queria apresentar é o Gustavo Escobar. Gustavo é sócio fundador da Escobar Advocacia, é advogado especializado em propriedade intelectual e direito empresarial, com mais de 20 anos de mercado, tendo experiência na adequação de várias empresas, justamente a LGPD, e uma carreira bem rica, muitas experiências aí, aprendizados para compartilhar com a gente. Então, Gustavo, bom dia, meu amigo, obrigado por aceitar aí o nosso convite e seja bem-vindo aqui ao nosso Baex Talks. Hugo, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês da Baex. Vejo aqui várias caras conhecidas, algumas que já podem, inclusive, dar aula aqui de LGPD também, como a doutora Sheila, que está aí. E será um prazer compartilhar aí com esse conhecimento e falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante, né? Porque diz respeito a todas as empresas, a todos os negócios, e ainda há muito desconhecimento sobre o tema. Então, estamos às ordens aqui e obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, Gustavo, obrigado a você. Também queria apresentar Juliano Félix, que é advogado, especialista em direito empresarial pela LFG, e tem ampla atuação em direito contratual, propriedade intelectual, proteção de dados, e também tem experiência na adequação de empresas de diversos setores à lei. E é membro da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB de Pernambuco. Juliano, meu amigo, obrigado aí pelo convite, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Hugo. Pessoal, obrigado pela oportunidade. E complementando também o que o Gustavo acabou de trazer, hoje a gente também vai fazer uma explanação mais importante, não mais que só pelas empresas, mas também para nós, enquanto titular de dados, para a gente saber e perceber o quanto que a gente vai ter agora de direitos, de proteção, com aquilo que a gente tem de mais importante, que são as nossas informações e os nossos dados, tá? Agradeço a oportunidade e, quem sabe, eu posso aqui esclarecer ou até mesmo criar dúvidas, que é uma das coisas mais importantes. E, no final, a gente debater sobre esse tema tão importante de hoje, tá? Obrigado. Ótimo, perfeito. Obrigado também você por estar aqui. Agora, eu queria apresentar também Iane Holanda, que é graduanda em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, é pesquisadora do GEDAI, da Universidade Federal do Paraná, e aluna do curso de Extensão de Privacidade e Proteção de Dados, Teoria e Prática, do Data Privacy Brasil. É membro colaborador da Comissão de Direito da Tecnologia e da Informação da OAB de Pernambuco e facilitadora da iniciativa Mulheres na Privacidade. Iane, também muito bem-vinda, obrigado pelo seu tempo, por estar aqui conosco. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Hugo. Obrigada a você pelo convite e a todo mundo que está aqui presente hoje. Espero que seja uma manhã bem proveitosa para todo mundo. Ótimo, com certeza.
E, por último, né, mas não menos importante, Maria Vanik, né, advogada, mestre em Direito Internacional e especialista em Direito dos Contratos pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela tem ampla atuação nas áreas de privacidade e proteção de dados e também propriedade intelectual. E tem experiência também na adequação de várias empresas de diversos setores. E ela é membro da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB de Pernambuco e também da iniciativa Mulheres na Privacidade. Maria, também quero te dar as boas-vindas. Seja muito bem-vinda, obrigado e um bom dia para você. Bom dia a todo mundo. Eu agradeço o convite e agradeço a oportunidade da gente debater esse tema tão relevante. Ótimo. Gente, então, para a gente começar, eu estou vendo aí que muita gente está chegando, o pessoal aí dando bom dia, né? Caroline, Fabiano, muita gente entrando, fiquem todos à vontade. Como é que vai funcionar hoje? Eu vou passar agora a palavra para Gustavo Escobar, ele vai fazer, junto com a equipe, uma explanação do tema, tá? Para a gente contextualizar a respeito do tema, importância, etc. E depois a gente vai ter um espaço aberto para perguntas. Então, fiquem à vontade aí para prepararem as perguntas, né? Se quiserem mandar no chat, ou depois também participando, falando também. Acho que essa troca é bem rica, bem interessante. Então, por favor, Gustavo, nos contextualize aí por que a gente precisa falar desse tema, por que a gente precisa parar um tempinho aqui para prestar atenção a tudo que está referente à LGPD. Ok, Hugo, vamos lá. Bom, nós estamos falando da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque a sigla ficou muito famosa, LGPD, mas muitas vezes a gente esquece um pouquinho o que é que isso significa. Então, eu acho importante começar qualquer apresentação, discussão sobre o assunto, dizendo sobre o que é que nós estamos falando, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. E como, assim, nós vamos aprofundar mais adiante, nós vamos ver que dados são esses, né, que são protegidos e tratados por essa legislação, né, que são os dados pessoais, os nossos dados, e a gente vai aprofundar isso mais adiante. Por que a gente precisa prestar atenção a esse tema, respondendo a tua pergunta, Hugo? Primeiro, porque é uma legislação que já está vigente e, como tal, ela precisa ser observada por todas as empresas. Por que por todas as empresas? Porque todas as empresas, em maior ou em menor quantidade, com maior ou menor importância para o seu objeto, para as suas atividades, essas empresas, qualquer uma delas, tratam dados pessoais hoje, por mais que eventualmente não saibam disso, mas estão tratando dados pessoais nas suas operações, sejam os dados dos seus clientes, dos seus funcionários, de terceirizados, colaboradores, enfim. A gente tem uma certeza de que a legislação se aplica a toda e qualquer empresa, independente do seu porte e ramo de atuação. Então, em virtude desta obrigação legal, é que todas as empresas precisam estar atentas para saber o que é que precisa modificar no seu comportamento empresarial, na sua conduta, para que, a partir deste momento, né, de implementação e de organização em relação à LGPD, possa estar em compliance e cumprir tudo aquilo que a lei determina. Eu digo sempre que a lei representa uma mudança de cultura. Ela muda efetivamente a forma como que é possível tratar os dados pessoais. E quando eu digo tratar, a gente também vai aprofundar isso na nossa explanação mais adiante, é fazer basicamente qualquer coisa com os dados, inclusive simplesmente armazená-los, seja do ponto de vista físico, material, no papel, ou de forma digital. Então, com essa abrangência, né, que a legislação tem, e, como eu falei, representando uma mudança de cultura, é fundamental que as empresas estejam atentas e preocupadas como evoluir, como identificar situações que não estejam em compliance com a legislação. E de onde surgiu essa história, né? A gente fala sempre que não é uma iniciativa, vamos dizer assim, isolada do Brasil, ou uma lei que não está em consonância com outros preceitos, tratados internacionais e legislações de outros países. Na verdade, a gente teve recentemente, na última década especialmente, uma profusão da utilização dos dados pessoais
por meio, né, do avanço da internet, do Big Data e das tecnologias que atingiram a capacidade de tratamento de dados de forma exponencial, né, muito grande, e, ao mesmo tempo, a gente passou a ter uma má utilização desses dados, porque tratar dados pessoais, todas as empresas sempre fizeram isso. A grande questão é que isso era muito restrito, isso era feito, né, ali no máximo com uma base de clientes, você não tinha muita mobilidade desses dados, esses dados estavam mais tradicionalmente no arquivo físico de uma empresa, nas fichas de uma empresa, depois nos sistemas informáticos, depois nos sistemas de servidores, aí passou para a nuvem e a gente passou a ter essa migração de dados e os dados passaram a ter valor financeiro como ativo financeiro, né? E, efetivamente, as coisas começaram a sair um pouco do controle, ao ponto da gente ter aí filmes e documentários que mostram como os dados foram manipulados para diversas finalidades econômicas, políticas, enfim. Então, em virtude dessa questão, a gente passa a ter um regramento, desde a década de 90, nós já tínhamos diretrizes na Europa, em 2018 entra em vigor o RGPD, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados na Europa, que é um marco, né, importante nessa questão, nessa temática, e que traz preceitos, né, que vão orientar a nossa própria legislação. E isso não veio, vamos dizer assim, por uma iniciativa ou por uma vontade do nosso legislador somente. Isso aconteceu, efetivamente, né, por conta de uma movimentação internacional, onde a gente tem, como eu falei anteriormente, essa mobilidade dos dados independente de fronteiras e, em virtude disso, né, alinhado aos tratados internacionais, há uma certa imposição para que os países que se relacionam com a Europa e com os Estados Unidos de uma maneira mais descentralizada, porque lá a legislação é mais estadual do que federal, embora, né, existam regulamentos federais sobre esse assunto, mas essa pressão externa, ela traz a LGPD como uma realidade para o Brasil. Talvez se fosse somente pela vontade do legislador ou do governo, a gente não tivesse a lei já em vigor, mas como os dados são hoje transnacionais e estão circulando, então, efetivamente, a gente precisa de uma legislação no Brasil. E aí nós estamos com a LGPD, que traz, como nós vamos ver agora, uma série de obrigações, uma série de questões, né, que estão postas para que as empresas precisem se adequar. Em resumo, é isso, né, só contextualizando aonde nós estamos, essa é a história, né, da LGPD, e agora eu vou passar aqui para o nosso time para que eles possam mostrar aspectos práticos relacionados à proteção de dados pessoais e a LGPD em si na prática. Só para finalizar, eu queria dizer que essas pessoas que estão aqui comigo hoje, Maria, Ianê e Juliano, já tem uma grande experiência na aplicação prática da LGPD. Então, aquilo que a gente vai falar aqui não é meramente a teoria ou o texto da lei, aquilo que está na lei, mas é como a gente tem enxergado a aplicação disso nas empresas. Já é um trabalho, vamos dizer assim, um pouco mais avançado, porque ele parte da execução efetiva e não meramente da teoria. Eu vou passar agora a palavra para a Ianê para que ela possa começar a apresentação e, no final, nós estamos aí à disposição para tirar as dúvidas de todos. Bom dia, pessoal. A gente preparou essa apresentaçãozinha para vocês com o que a gente entende que são os conceitos mais importantes da lei para orientar o nosso momento de tirada de dúvidas no final aqui da apresentação. Complementando toda essa contextualização que Gustavo trouxe sobre por que a lei surgiu, ao que ela veio, a gente vai começar por uns conceitos fundamentais, como, por exemplo, quais são esses dados que a Lei Geral de Proteção de Dados se importa em proteger e guiar a forma como todas as empresas devem manejá-los. Bom, a LGPD, dentro de todos os dados que existem na Terra, ela se preocupa com os chamados dados pessoais,
ou seja, o nome, o telefone, o endereço de alguém, o CPF. Dados pessoais são aqueles dados que podem identificar alguém ou que identificam diretamente essa pessoa. No meu caso aqui, vocês falando o meu nome, né, Ianê, eu sou rapidamente identificada, mas também é possível me identificar como a pessoa do time do Escobar Advocacia, cujo nome se inicia com a letra Y. Você não fala de mim diretamente, mas com algum conhecimento sobre o contexto, é possível chegar à minha pessoa. Então, outros dados pertinentes a empresas, por exemplo, faturamento, CNPJ, telefone de uma empresa, ou então temperatura da cidade do Recife, não vão ser dados com que a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira vai se preocupar. E aí, dentro dessa categoria de dados pessoais, que são os dados, mais uma vez, que identificam ou podem identificar uma pessoa, existe um grupo mais seleto que a lei entende que merece ainda mais atenção, que são os chamados dados pessoais sensíveis. São dados que podem, de alguma forma, gerar discriminação, e aí a lei diz que a gente tem que prestar mais atenção quando está manejando eles. Orientação sexual, dados de saúde, convicção política, origem racial ou étnica, são todos exemplos desses dados pessoais. E aí, no universo de dados pessoais que existe no planeta Terra, a LGPD vai se preocupar só com aqueles dados que estão localizados aqui no território nacional ou que foram coletados aqui no Brasil. E aí, esse tratamento de dados que a LGPD se preocupa, né, esse manejo de dados, é aquele que tem a finalidade de fornecer bens e serviços, ou seja, pretende uma finalidade comercial. E o que é que isso significa? Significa que a gente pode continuar analisando o perfil de alguém para poder fazer uma fofoca, a gente pode continuar analisando o perfil de alguém para pensar qual é o presente ideal para aquela pessoa, para dar no aniversário dela, mas, no momento que a gente for analisar o perfil de alguém com o intuito, por exemplo, de criar uma estratégia de marketing perfeita para converter aquela pessoa em cliente, ou seja, com a finalidade comercial, esse tipo de tratamento, esse tipo de manejo de dados vai precisar respeitar a LGPD. E uma coisa muito importante que a gente adora reforçar, porque é algo que normalmente foge ao dia a dia das pessoas, é que a LGPD não vai se preocupar só com os dados eletrônicos, ela se preocupa também com os dados físicos. Então, embora a lei tenha surgido por conta dessa dinâmica de que hoje em dia, cada vez mais a gente produz mais dados por conta de rede social, internet, enfim, a LGPD vai se preocupar também com aquele caderninho que tem informação de cliente, o post-it que a gente bota na parede com as metas relacionadas a um cliente. Tudo isso vai ser importante para a lei, e como vocês vão ver mais na frente, no momento da adequação, a gente vai estar perguntando e se preocupando não só com o antivírus que está sendo usado, por exemplo, mas também com aquele arquivo físico, que às vezes a gente não sabe, não lembra nem o que é que tem lá armazenado, e tudo isso vai ser importantíssimo para a lei. Bom, evoluindo aqui nos nossos conceitos, falando mais sobre a questão que eu já tratei do tratamento de dados, o que é que seria isso? Qual o tipo de ação que é feita com o dado que a lei vai prestar atenção e vai se preocupar? Basicamente, todo tipo de ação, todo tipo de verbo que possa ser feita com a informação que vem à cabeça de vocês. Esses verbos na tela de vocês são apenas exemplos que foram trazidos pela lei do que é o tratamento de dados pessoais. E aí tem dois termos que eu gosto de chamar a atenção, que é a questão da recepção e da exclusão de dados. Porque o que é que isso significa? Mesmo quando a gente recebe uma informação e pensa, não, eu vou deletar porque eu não quero ter a responsabilidade de estar lidando com essa informação, você já fez um tratamento de dados pessoais. Parabéns, você está enquadrado na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, toda e qualquer coisa que possa ser feita com informação vai, sim, interessar a lei. E aí, como eu falei antes, existem alguns tipos de exceção, por exemplo, o tratamento de dados para fins privados, que é aquela história da fofoca ou do presente, e também outros, como, por exemplo, o tratamento para fins jornalísticos, artísticos, acadêmicos, e um tratamento que a gente gosta muito de pontuar com os clientes, que é o de dados anonimizados. Dados anonimizados são os dados que perdem a ligação com aquela pessoa a qual elas se referiam.
E o exemplo que eu mais dou, e que é super básico, é, por exemplo, no caso da padaria da esquina, que ela precisa se programar de quantos pães ela vai assar por dia. E aí, para isso, ela tem que saber uma média de quantos pães ela vende. E aí, o padeiro, ele anota lá no caderninho dele que Ianê, Maria e Juliana foram lá ontem e compraram cada um 3 pães franceses. Sendo que, para que ele chegue na inteligência que ele quer, que é quantos pães normalmente ele vende, para saber quantos pães ele vai ter que assar para o dia seguinte, ele não necessariamente precisa dos nomes da gente naquele caderninho. No momento que ele decide por apagar os nomes da gente, deixa só quantos pães foram, e ele desvincula as pessoas do perfil de compra de pães, ele vai estar anonimizando um dado. Ele vai continuar com aquelas informações sem que elas estejam ligadas à pessoa, sem que elas estejam ligadas a nós, que somos os titulares daquele perfil de compra de pães. E aí, evoluindo aqui, falando já em titulares, que como Juliano já disse hoje, Gustavo disse hoje, somos todos nós donos das informações, a LGPD trouxe 4 sujeitos novos, digamos assim. Primeiro é o titular, que somos cada um de nós aqui, e também cada uma das pessoas que as empresas de vocês, que a gente tem uma maioria aqui de empresários e pessoas que trabalham em empresas, cada uma das pessoas que a empresa de vocês tem um dado são os titulares desses dados. E o que é que isso significa? No banco de dados de uma empresa, a gente pode encontrar informações sobre funcionários, informações sobre clientes. E embora essas empresas estejam na guarda dessas informações, essas informações continuam sendo de propriedade de cada uma dessas pessoas. E aí o mesmo serve na lógica quando a gente está pensando enquanto indivíduo, enquanto nós mesmos. Toda vez que a gente se relaciona com a empresa, embora a gente acabe fornecendo dados pessoais para essas empresas, essas informações continuam sendo de nossa propriedade. Outro sujeito importante da lei é o chamado controlador. É a pessoa que guia o tratamento dos dados, o manejo dos dados. É ele que toma a decisão de como o tratamento vai ser feito, é ele que orienta como isso vai ser realizado de forma estratégica. E já o operador só trata os dados de acordo com o controlador. E aqui um exemplo interessante, por exemplo, é a questão de uma empresa que quer fazer uma ação de marketing. Ela decide como ela quer fazer a ação de marketing, mas ela não tem a expertise para fazer a arte, disparar os e-mails, enfim. E aí ela contrata uma empresa especializada para isso, que vai ser o operador, que vai estar fazendo o tratamento, o manejo de dados de acordo única e exclusivamente com as ordens da empresa que contratou, que é o controlador. E é aí que essa relação se dá. O operador está seguindo estritamente ordens do controlador, ou seja, empresa de marketing seguindo estritamente ordens da empresa que a contratou, e essa é a relação. Uma ressalva interessante e importante é que essa relação é sempre entre entidades. O que é que isso significa? Que na estrutura da Escobar Advocacia, em que Gustavo manda e nós obedecemos, Gustavo não é controlador e eu sou operadora. Quando a gente interage com outras empresas, quando eu, enquanto Escobar Advocacia, interajo com outras empresas, eu sempre vou estar na mesma posição que Gustavo estaria se ele estivesse interagindo também. E aí, por último, mas não menos importante, temos a figura do DPO, que é o encarregado de dados, segundo a nossa lei, mas o nome que vem pegando no Brasil é o DPO, porque ele é mais interessante e bonitinho. E essa é a pessoa que vai ser o foco dentro da empresa com relação ao tratamento de dados. É como se fosse um novo cargo. Do mesmo jeito que a gente tem o CEO, o CFO, o COO, agora a gente vai ter o DPO. E essa pessoa vai ser foco de comunicação com os titulares, que são os donos dos dados, e com os DPOs de outras empresas, sejam controladoras, operadoras, com autoridades, como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e ela que vai guiar a forma como o dado é tratado na empresa. Uma dica de pergunta para ser feita no final, que a gente vem ouvindo muito das empresas que a gente interage, quem é que deve ser essa pessoa desse DPO? Eu já adianto que a lei não diz qual é a formação que esse DPO deve ter, se deve ter formação no curso X ou no curso Y, mas
a gente já vem percebendo quais são as soft skills, como são as características que essa pessoa que tem que estar atualmente em todas as empresas, cada empresa tem que ter o seu DPO, deve ter. Eu vou passar a palavra para a Juliana, deixando esse gostinho para vocês fazerem essa pergunta no final. Obrigado, Yane. Foi até importante você falar essa questão do DPO, porque, assim como outros conceitos que a gente vai passar aqui, é preciso dar uma aprofundada, até na parte conceitual, para que a gente entenda como é na prática, como é que se aplica. Como a gente vai tratar agora de uma questão de hipótese de tratamento e direitos de titulares, antes de tudo, aproveitando esse gancho, a gente escuta muito por aí de que a LGPD veio agora para travar o nosso processamento de dados, veio trazer mais uma burocracia para o nosso dia a dia, a empresa vai quebrar, não tem como se adequar a esse tipo de legislação, com esse tanto tipo de detalhes. Calma, não é assim que acontece. A gente já passou por outras legislações no passado que, enfim, demandaram alteração, como o Gustavo falou, de cultura dentro da empresa. E, muito provavelmente, quando a gente receber, ou então a gente vinha fazer qualquer tipo de tratamento com um dado, a gente naturalmente vai começar a olhar para essas hipóteses de tratamento e também para os direitos que a gente precisa, a qualquer momento ali, os direitos dos titulares, está apto a atender. Então, o que é que comumente se fala? Se fala que só vou poder tratar dado agora se eu tiver consentimento do titular, já que ele é o dono desse dado, independente de onde ele esteja, ele realmente é o dono daquele dado. E a gente vai ver quais são os direitos que decorrem disso e, consequentemente, quais são as obrigações que a própria empresa vai ter que começar a adotar e estruturar dentro do seu dia a dia. Pode passar, por favor, Diane? Então, dentro das hipóteses de tratamento que a gente vai ter, a gente pode ver que a gente tem pelo menos outras 10 hipóteses de tratamento. Então, eu, enquanto empresa, eu posso me socorrer de algumas dessas 10 bases legais que a gente tem para continuar realizando o tratamento de dados dos titulares. Obviamente, a mais comum que a gente já fala é o consentimento, mas, de uma forma geral, ela é uma das bases um pouco mais, vamos dizer assim, frágeis dentro do processamento, porque uma vez que eu dou o consentimento, eu posso, enquanto titular, também revogar esse consentimento. E uma vez revogado, você, como empresa, precisa estar muito bem estruturado para poder encontrar quais são os meus dados que estão dentro do seu sistema e, naquele momento ali, retirá-los. Tirá-lo da utilização e da finalidade para o qual ele foi coletado. Agora, sem o e também tem outra situação, que é o consentimento, é que, muitas das vezes, existem, vamos dizer assim, tentativas de implementação forçada da LGPD. Vamos empurrar o termo de consentimento dentro dos nossos termos de uso, ou então para o nosso funcionário assinar, que tudo vai dar certo. Não, porque aqui a gente já incorre em outro problema, né? Que seria o caso da legitimidade e do consentimento em si. A forma de eu consentir precisa ser livre e expressa. Se eu estou, de alguma forma, sendo, naquele momento, coagido, ou então, de alguma forma, dando consentimento em forma de erro, você vai perder a legitimidade daquele consentimento e todo o tratamento da cadeia vai passar a ser ilegítimo e pode incorrer em multas e sanções, enfim, como a gente vai ver mais na frente. Mas, passando pelas outras hipóteses que a gente pode tratar, por exemplo, a execução dos contratos. Para que eu possa realizar um contrato com você, eu preciso tratar os seus dados, seja para construir ali o próprio contrato, seja na parte prévia, que isso é uma parte da negociação, enfim, a troca de e-mails, a saber onde é que a sua empresa está localizada, o que é que você faz, como é que você age, enfim, podem fazer parte de uma execução do contrato nas fases pretéritas até a própria execução dele. Isso vai me dar a legitimidade para realizar o tratamento desses dados. Um ponto que também converge muito com a execução de um contrato e que a gente pode ver como uma legitimidade na hora de tratar também é a questão da proteção ao crédito. Muitas vezes a gente vai fazer, sei lá, um aluguel, ou então vai interagir com a empresa para poder conseguir um crédito ali, e ali aquela empresa, eu vou ter que pedir agora consentimento para poder ver se ele tem um perfil ali de bom pagador. Não. Pela proteção ao crédito, eu consigo ali executar essa atividade dentro, obviamente, dessa finalidade, porque a gente
uma vez coletado o dado, a gente só pode utilizar aquele dado para a finalidade que eu fiz a coleta. Eu não posso pegar um dado que foi para uma proteção de crédito, depois repassar para um marketing da vida, ou seja, alterar a finalidade dele. Eu vou poder continuar fazendo esse tratamento com base nessa legitimidade legal que a gente tem de tratamento de dados. Outras situações também que a gente, enquanto empresa, pode continuar tratando o dado é a questão do cumprimento de obrigações legais. Porque eu quero que não, vamos dizer que eu tenho aqui uma base gigantesca de funcionários, eu preciso fazer ali o levantamento dos reflexos trabalhistas dele, as questões fiscais, repasse de valores. Eu vou ter que ali pegar o consentimento de cada um daqueles titulares para poder continuar tratando seus dados? Não, porque o meu tratamento de dado, ele é feito em função de uma obrigação legal. Então, a gente pode ver que a gente tem pelo menos outras 10 bases que vão aqui nos auxiliar no dia a dia para continuar fazendo o tratamento de dados. A LGPD, como o Gustavo bem ressaltou no começo, ela não vem para dar entraves, mas para colocar as regras básicas do jogo, já que antigamente não se tinha esses filtros, pelo menos eram pouquíssimos que se tinham, e os direitos, enquanto titulares da gente, eram simplesmente intangíveis. A gente não sabia como agir, como se proteger, como correr atrás desses direitos em si. Uma última base legal que eu gostaria de passar aqui, que é muito interessante, seria a base do legítimo interesse, que acaba sendo comumente falado nessas apreciações como um coringa na hora de realizar um tratamento de dados. Se eu olhei ali as 10 bases legais e não consegui encontrar nenhuma delas que eu pudesse apoiar o meu tratamento de dados, eu posso utilizar o legítimo interesse. Agora, calma. Não é uma regra geral que eu posso simplesmente aplicar e deixar apontar isso como utilização global, universal. Não. Como ela primeiro, ela precisa ser apoiada em um tipo de atividade que seja linkada, ou seja, tenha ligação direta com as atividades do controlador. Então, se aquele tratamento de dados vai apoiar na execução das minhas atividades, eu posso fazer esse tratamento. Por outro lado, uma vez que eu apoio nessa legitimidade, eu preciso ter um sistema de segurança muito mais eficaz e eficiente em relação a esse dado. E aqui vai me gerar uma outra obrigação legal, que é a realização de um relatório de impacto. E o que seria esse relatório de impacto para esse tipo de tratamento? Eu manejar e colocar ali em evidência quais são os riscos e quais seriam as consequências do tratamento daquele dado com relação ao meu legítimo interesse. Então, ainda que ele funcione como uma carta coringa, no final das contas, ele também vai te trazer muito mais obrigações na hora de realizar esse tipo de tratamento. E aí, quais seriam as outras obrigações que a gente teria enquanto empresa? Primeiro, a gente tem que observar as questões das autorizações de tratamento, ou seja, eu só posso agora realizar esses tratamentos com relação a essas bases legais. Eu preciso aqui, era até importante a gente dar uma perpassada pelos princípios, mas ficaria um tempo, a gente não teria tanto tempo, mas só para abordar a gente precisa sempre ter em mente que o dado coletado, ele precisa ter uma finalidade específica. Isso é um dos princípios básicos da LGPD. Eu não posso sair coletando dado à torta e à direita para poder fazer qualquer finalidade que eu bem entender e aonde eu bem entender. Até porque, como a gente vai ver agora, com a questão dos direitos dos titulares, passa para mim, né? A empresa precisa estar preparada para poder atender a esses direitos dos titulares. E quais são os direitos dos titulares que eu preciso estar preparado no dia a dia enquanto empresa? Eu preciso ter um banco de dados estruturados para que, no momento que o titular, ou seja, o dono do dado, independente de onde ele esteja, o meu nome pode estar em qualquer base de armazenamento. Pode estar na TIM, pode estar na Oi, pode estar na Baex, pode estar na Escobar. Eu tenho o direito de executar esses 8 direitos aqui com a empresa. Ou seja, eu posso ter direito a acesso, ou seja, a qualquer momento eu posso entrar em contato com a empresa e perguntar, obviamente eu vou falar aqui junto com a questão da informação, pedir informações sobre se você tem meu dado e você, enquanto empresa, precisa me responder de forma imediata se tem ou não tem.
Depois, tem que ser feita também uma informação mais completa do que você faz com o meu dado, ou seja, você precisa me informar aonde você coletou, aonde você armazenou, quais foram as finalidades que você pegou, com quem você compartilhou, enfim, você precisa ter estruturado dentro da sua empresa qual foi o caminho daquele dado, como é que aquele dado chegou, enfim, quais foram as finalidades e todos os tratamentos de dados que foram realizados com o meu dado. Isso aqui é interessante porque antigamente, você cria um alerta, né, inclusive, porque antigamente a gente tinha a percepção de quanto mais dado, melhor. A gente vai ver que não é tão interessante assim hoje isso, porque se eu tenho um dado de um titular que eu não mais interajo, ou então tem uma finalidade realmente específica para ele ali, uma função que vai gerar algum proveito da minha empresa, é muito interessante que eu retire ele da minha base de dados, porque senão eu vou estar obrigado a entregar esses direitos aqui, caso ele venha a ser questionado. E quanto mais dados eu tenho dentro do meu banco de dados, dentro dos armazenamentos, mais fragilizado e exposto ao risco eu fico. Então, também para atender outros direitos, como a revogação do consentimento, que a gente já falou mais cedo, uma vez que eu possa, se foi dado com consentimento lá atrás, agora eu posso revogar, então você, enquanto empresa, precisa ter essa estruturação para poder revogar. A eliminação, que vem também na mesma ideia, ou seja, eu preciso estar apto a eliminar, obviamente, dentro dos limites técnicos e de tecnologias que a gente dispõe, de eliminar aqueles dados ali, de toda a cadeia, de todo o tratamento, de toda a empresa em si. Preciso também estar apto a realizar a portabilidade e a anonimização desses dados. Portabilidade é como se fosse a possibilidade de entregar os dados que eu tenho em um formato possível dele ser reaproveitado em outro sistema. Então, você vai ver que a LGPD ela vai trazer também algumas alterações de processos que vão demandar a contratação de novos sistemas, porque esses direitos já estão em vigor. Esses direitos aqui eles já podem ser exercidos. Então, qualquer um de nós, enquanto titular ou enquanto empresa, precisa estar ciente de que tanto a gente pode executar esses direitos, ou seja, a gente pode ir a qualquer empresa, pode ir a qualquer instituição e pedir e fazer valer esses direitos, como também, enquanto empresa, a gente precisa estar já adequada para atender a todos esses direitos, principalmente com relação à base de tratamento que foi dada pelos dados. Então, dentro da nossa, uma das nossas funções, enquanto a gente faz a implementação da LGPD, de fato, durante as entrevistas, a gente questiona muito, às vezes os clientes ficam, às vezes, na dúvida, por que ele está perguntando tanto, assim, com tanto detalhe, o que está acontecendo, quer saber da minha operação, Claro que a gente quer saber da sua operação, porque a gente precisa deixar claro o caminho de se atender os direitos desses titulares. Eu vou passar agora um pouco a palavra para a Maria, que Maria vai falar um pouco mais sobre a própria adequação em si, para eu não ter que tomar a palavra dela, e também não me alongar tanto, tá? Obrigado, pessoal. Pessoal, bom dia. Meu nome é Maria Vanik, e eu vou falar um pouco, como o Juliano já tinha adiantado, e alguns temas que Gustavo e André já trouxeram também. Por que se adequar à LGPD? Primeiro, porque é uma legislação que já está em vigor, né? A maioria das disposições da legislação já estão valendo e é preciso que as empresas respondam e pensem em como é que vão se adequar a essa legislação. Pode passar mesmo, Iane, obrigada. E o segundo ponto que chama bastante atenção é a questão das multas e penalidades administrativas que estão previstas na lei. Essas multas, especificamente para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vão entrar em vigor em agosto desse ano, até o momento, né? Mas é importante a gente lembrar que a maioria dos dispositivos da LGPD já estão valendo. Então, os direitos dos titulares, como a Juliana acabou de falar, já podem ser exigidos. A adequação quanto às finalidades, a adequação quanto às hipóteses legais de tratamento, as bases legais que a gente já mencionou anteriormente, já devem estar adequados.
Então, essas multas e penalidades, apesar de chamarem muita atenção, não são, digamos assim, a única parte da legislação. Mas vamos falar, então, de por que se adequar e quais são as punições que podem existir caso não haja essa adequação. Chama muita atenção também a questão da multa de até 50 milhões de reais por cada incidente, né, de descumprimento da legislação, porque realmente é um valor bastante alto. Mas essas multas e penalidades podem ir desde a advertência até a proibição total ou parcial da atividade, que pode ser uma penalidade muito mais gravosa do que simplesmente uma penalidade relacionada a dinheiro, porque pode ser que uma suspensão parcial de banco de dados ou uma ordem para eliminar dados pessoais paralise completamente, inviabilize uma atividade empresarial. Além disso, é possível que seja demandada a publicização da infração, e isso pode trazer consequências de reputação, tanto para consumidores quanto para parceiros de negócios, bastante graves. Uma coisa que é importante a gente lembrar, novamente, é que a LGPD, ela vem de uma demanda e uma preocupação com a proteção de dados mundial. Então, você ter essa reputação de ser uma pessoa que está com boas práticas de mercado pode ser bastante útil. Você pode passar, por favor, Yane? E aí é importante a gente lembrar também que a legislação pode ser aplicada não só pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas por várias outras entidades. O Poder Judiciário já está aplicando a LGPD, entidades de proteção a consumidores, como, por exemplo, o PROCON, institutos como o IDEC, já vem fazendo questionamentos, o Ministério Público já tem firmado termos de ajustamento de conduta com base na legislação. Então, a pergunta de essa lei vai pegar, essa lei já pegou. A gente já está vendo multas, penalidades, processos judiciais que já estão acontecendo agora, apesar das multas administrativas estarem, digamos assim, só entrarem em vigor a partir de agosto, mas a gente já está vendo que existem várias outras consequências que já estão acontecendo agora. Além disso, danos à reputação de uma empresa pode ser muito mais gravoso do que simplesmente uma multa ou um processo judicial, porque todo o ambiente de negócios em que a empresa está atuando pode ser afetado. Pode passar, por favor, Yane. E aí, um outro ponto interessante da gente trazer é que a adequação à LGPD pode ser um diferencial competitivo. Como a gente já falou antes, se adequar à lei é seguir regras e ter regras claras. E isso é uma coisa boa para a empresa. Muitas vezes, nossos clientes têm, digamos assim, o efeito bônus de reverem seus processos, de adequarem práticas dentro da empresa, de uniformizarem procedimentos, de melhorarem práticas internas, de ter uma cultura, digamos assim, mais afinada com os propósitos da empresa. Então, de uma maneira geral, essa adequação ao LGPD pode trazer várias soluções, na verdade. E também essa é uma exigência crescente do mercado. Como a gente já falou anteriormente, por ser uma exigência mundial, muitas vezes empresas maiores exigem dos seus parceiros que eles se adequem à legislação, até por uma questão de dividir melhor as responsabilidades e de ter boas práticas negociais. Então, seus parceiros de negócios vão pedir essa adequação. Além disso, isso mostra uma preocupação e uma boa-fé com tanto clientes, fornecedores, funcionários, que são os titulares dos dados. E é importante, até por questões, digamos, de mitigar ou diminuir uma eventual penalidade ou tentar preservar a reputação da empresa, se houver algum incidente, demonstrar essa proatividade e boa-fé, demonstrar que a empresa busca se adequar, demonstrar e provar que existe essa preocupação com esse ambiente negocial, com a proteção de dados em geral, e que a empresa adota as melhores práticas de mercado. Tu pode passar, por favor, Yane?
E aí, falando um pouco mais na prática, o que é esse processo de adequação LGPD? Como já foi falado algumas vezes, é preciso que haja uma mudança de cultura. Essa mudança de cultura depende bastante do engajamento de cada empresa. Então, ter o engajamento da direção, de uma gestão, de todos os componentes desse time da empresa é fundamental, mais até do que simplesmente contratar uma consultoria, que é muito importante, mas é também aplicar na prática as recomendações de adequação. Porque o que é importante não é dizer que está adequado, é estar adequado de fato. E, para isso, existem algumas etapas que são relevantes. O mapeamento detalhado de todos os fluxos da companhia, para que se possa compreender onde é que entram os dados, como é essa coleta, onde é que ficam armazenados, quais são as possíveis vulnerabilidades. Esse é um ponto bastante importante do processo de adequação. E, a partir daí, são apontados gaps, ou seja, pontos de melhoria, e o que é que seriam as sugestões para que houvesse uma melhor adequação à lei. E esse processo é um processo contínuo. Não basta estar adequado num dia, porque sempre as empresas são dinâmicas e sempre há mudanças, então é preciso que esse seja um processo contínuo. E aí, novamente, a gente fala de conscientização e treinamento, a gente sabe que deve haver uma mudança de cultura, deve haver uma consideração à proteção de dados nas estratégias empresariais. Será que esse produto ou serviço que eu estou pensando em oferecer está de acordo com a LGPD? Será que isso vai causar um risco? E aí também é importante lembrar que esse processo de adequação tem a ver com o apetite de risco e o perfil de cada empresa. Também é importante se apoiar de, digamos assim, outras expertises, porque a LGPD tem relação com a adequação jurídica, mas também tem relação com a adequação de segurança da informação, que é uma expertise muito mais relacionada à tecnologia da informação, por exemplo, tem relação com os processos internos estratégicos de cada empresa. Então, trazer essas pessoas e criar esses processos adequados. Também é muito importante criar um canal de exercício para os direitos dos titulares, porque esses direitos já podem ser exercidos desde agora, na verdade, desde o ano passado, e ter como responder a esses direitos, saber onde estão os dados, saber quais foram as finalidades para que os dados foram utilizados, com quem esses dados são compartilhados, e conseguir recolher essa informação dentro do prazo determinado pela lei é muito importante. Também é muito importante escolher um DPO ou encarregado. Até o momento, essa é uma determinação que deve estar presente para todas as empresas. Existem algumas discussões com relação a pequenas e microempresas, se seria realmente necessário manter essa figura ou não. Isso está sendo debatido na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas até o momento todas as empresas devem ter essa figura, e também adequar e elaborar termos e contratos, porque, de novo, é uma oportunidade de educar o mercado e de cobrar, fazer a due diligence para que seus parceiros de negócio também estejam adequados. Na verdade, o que acontece muitas vezes na prática, que a gente vê, é um efeito, digamos assim, de cascata, né? Empresas maiores, empresas transnacionais que já têm essas obrigações de adequação em suas outras representantes transnacionais, trazem essas obrigações para o Brasil, e isso vai se espalhando por toda a sua cadeia de negócios. Então, a gente sabe que realmente essa é uma legislação que já está sendo exigida de uma forma bastante assertiva. Pode passar, por favor, Yanê. E aí, a gente agradece a vocês pela disponibilidade e fica aberto a perguntas. Caso vocês queiram perguntar, fiquem à vontade. Ótimo, pessoal. Muito bom assim, a explanação. Eu queria primeiro parabenizar a todos. Muito claro aí o conteúdo aí passado por todos. Maria, Juliano, Yanê, Gustavo. A gente tem aí agora um momento para as perguntas, tá? Quem quiser pode ou mandar aqui no chat, como alguns já estão mandando, ou se preferir também
é sempre interessante, pode levantar a mãozinha aí no Zoom e a gente vai chamando aqui à medida que a gente vai vendo. Eu queria só para começar, fazer uma pergunta clássica aí, talvez, quando fala desse tema, né? A preocupação dos empresários com os dados que eles tinham antes da implementação da lei, né? Então, eu tenho uma base de dados de 10 mil, 100 mil, 1 milhão de dados, eu preciso buscar o consentimento de todos eles, como é esse procedimento, eu devo começar tudo do zero, enfim, qual é a orientação que vocês dão aí para o caso das pessoas, todos os negócios, as empresas que têm já o seu banco de dados anterior à lei? Eu vou falar aqui, se alguém quiser complementar. Esse é um ponto interessante porque ele vai ser regulamentado ainda. Então, a gente tem, sem dúvida nenhuma, necessidade de adequação, mas como são dados já adquiridos, vamos botar entre aspas esse verbo, pela empresa que já estão no seu acervo antes da vigência da lei, desde que comprovadamente estejam lá antes, isso é importante, né? Isso está pendente de regulamentação aí pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, é uma questão que não assim, oferece o risco tão eminente no presente momento como o tratamento de dados obtidos posteriormente à legislação, mas é importante ficar atento que a regulamentação não deve desprezar vamos chamar, segurança jurídica em relação à proteção desses dados. É bem provável que aquelas bases legais que foram já expostas aí anteriormente na nossa apresentação sejam, em algum momento, exigidas para a manutenção desses dados que já estão, né? Então, em resumo, é isso. A gente vai ter essa regulamentação ainda, mas não é de se desprezar que esse processo de implementação da LGPD tente dar uma organização a esse ativo que as empresas têm em suas bases de dados. E um detalhe importante aí, existe o princípio da lei, que é o da minimização. Então, é muito importante as empresas refletirem sobre a real necessidade de manutenção em seus bancos de dados desse passivo, que pode ser, na verdade, eu falei ativo, né? Mas ele pode se tornar um passivo à medida em que ele é um risco oculto que vai estar sempre ali. Então, é fundamental que haja essa revisão da real necessidade de manutenção desses dados, porque quando eles foram capturados, a realidade, o marco legal era outro. A partir do momento da LGPD, isso traz vulnerabilidades e obrigações outras, né, que a empresa precisa estar preparada. Então, essa limpeza, vamos dizer assim, e exclusão dos dados desnecessários à operação deve ser uma prática adotada a partir desse momento, quando a empresa começa a fazer o processo de implementação, entendeu? Sim, perfeito. Não sei se alguém gostaria de complementar, vou passar aqui para as outras perguntas, tá? Pessoal, está aqui aberto aí, quem quiser fazer sua pergunta, tá? Pode aí levantar a mãozinha no Zoom, abrir o microfone, pode ficar à vontade para falar. Tem uma pergunta aí do Fabiano, não sei se o Fabiano quer falar ou se quer que eu possa fazer por aqui. Não sei se o Fabiano está aí para me responder. Mas vamos lá, a pergunta dele é a seguinte: como funciona na prática o uso da base legal por legítimo interesse na questão de e-mail marketing, WhatsApp, publicidades e divulgações da empresa para clientes? Essa é uma pergunta até interessante. Vou tentar responder aqui porque é o seguinte: ao passo que ela é uma base legal um tanto quanto coringa, né, ela vai precisar, na prática, observar vários princípios, porque um deles é a questão da você ponderar a utilização daquele dado ali, ele de fato não viola nenhum dos outros direitos dos titulares. Então, se eu estou utilizando a base de legítimo interesse para poder mandar um e-mail marketing de uma pessoa que, por exemplo, já entrou no meu site e buscou os meus serviços, muito provavelmente a gente vai ver que há uma expectativa legítima daquela pessoa
em receber esse tipo de informação. Agora, se eu uso o legítimo interesse, muitas vezes, para poder já fazer uma outra finalidade, se não essa, sei lá, ele entrou no meu site, então eu vou vender, porque minha empresa vende dados e tudo mais, faz banco de dados. Você já vê aqui que já há uma violação direta ali do legítimo interesse em si, mas dos direitos dos titulares, no momento que você pega o meu dado sem meu consentimento e está vendendo. Na prática, o que é que vai acontecer? A gente vai ter que analisar qual é a utilização daquele dado, qual é o risco que aquele dado pode trazer para o titular em si, sempre observando o titular em relação às suas atividades, e fazer uma ponderação, sempre na direção da criação desse relatório, ou seja, aquele relatório de impacto que eu trouxe mais cedo, para ver se realmente a finalidade que está sendo dada aquele tipo de tratamento, de fato, ela é mínima de causar riscos e danos para o titular do dado. De fato, é uma pergunta até difícil de se responder na prática, ou assim, porque a gente precisa ver qual seria o direcionamento, principalmente da empresa, qual é o direcionamento do dado, qual é a quantidade de dados e qual é o tipo de serviço que está sendo aplicado ali. Mas, de forma geral, é sempre importante que o DPO, ali, junto com a empresa, faça uma ponderação sobre a utilização daquele dado, ou seja, a finalidade e o potencial risco que ele pode causar para o titular, e se, de fato, aquele titular ali dá algum indício de que queria ou não receber aquele tipo de tratamento de dados. Só complementando rapidamente, acho que tem duas coisas que parecem ser ressaltadas dessa fala de Juliano. Uma coisa é que, embora a gente vá, né, no processo de adequação, que a gente tenha acesso às minúcias de como a empresa realiza o tratamento de dados, embora a gente dê as nossas sugestões de adequação, tudo vai depender do que eu adoro falar, e Maria sempre fala disso, que é o apetite de risco da empresa. Se a empresa é mais conservadora e ela prefere estar mais segura, fazendo ali as coisas dentro da caixinha, ela vai evitar esse tipo de tratamento de dados, fazer as coisas sem que o cliente esteja plenamente ciente e plenamente de acordo. Mas, se aquilo é muito estratégico para a empresa e ela precisa agir dessa forma mais arrojada, mais fora da caixinha, para conseguir chegar no resultado que ela quer, não importa o que a gente falar para vocês. Vocês vão precisar seguir com essa operação e a gente vai ajudar que isso seja feito da forma mais segura possível, embora fora da caixinha. E uma coisa que Juliano falou, a gente gosta de chamar na proteção de dados de teste do susto, que é essa questão de o cliente está imaginando o que pode receber. Por exemplo, eu comprei um livro na Amazon, eu acho que eu posso receber uma publicidade deles depois. Ok, eu acho, faz certo sentido. Mas eu comprei um livro na Amazon e aí a Americana está querendo me vender um pneu amanhã, não faz nenhum sentido. São duas coisas, assim, dessa fala que merecem muita destaque, porque enquanto a gente está dando respostas com coisas mais abstratas, a gente acaba tendo que responder também de forma abstrata, com o velho depende do advogado. Quer complementar, Maria? Um ponto só para falar, que é também uma orientação que pode ser útil de uma maneira mais geral. De novo, é difícil a gente orientar, não é nem possível orientar à distância, mas uma coisa que é relevante para ser considerada é a transparência, de novo, ser bem transparente com o titular e permitir, por exemplo, que o titular diga que não quer mais receber esse tipo de marketing ou de informação. Então, ter muito claramente no seu e-mail, ou orientar colaboradores, ou dentro do seu site, um lugar onde a pessoa possa dizer eu não quero mais receber esse tipo de oferta ou esse tipo de informação, pode ser também uma prática útil para diminuir riscos. Sim, perfeito. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de falar, abrir aqui o microfone e comentar com a gente? Não. Tem alguém já no chat aqui que eu vou fazer já. Deixa eu deixar a palavra aberta aqui. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Tá, o pessoal está fazendo aqui pelo chat. Vamos lá. Eu vou voltar para a Iandê aqui, que deu o gostinho e a curiosidade, né, e deixou para aqui para as perguntas. A gente falar aí das soft skills do DPO. Tem uma pergunta
da Raíssa, né, parabenizando, né, dizendo que as explanações foram excelentes, mas gostaria de saber um pouquinho mais sobre o perfil do encarregado do DPO, né, como foi mencionado por Ianê. Fala aí, revela aí para a gente como é que seria. Fiquei também curioso saber essas soft skills. Vamos lá. A lei não, como eu disse, né, a lei não diz que tem que ser formado em direito ou em algum curso ligado à tecnologia. É desejável que o DPO tenha conhecimento sobre a LGPD, porque ele vai estar lidando com isso no dia a dia. Mas o mais importante é que essa pessoa seja desenrolada, que ela transite bem dentro da empresa, consiga se comunicar bem, tanto com os colegas de trabalho, quanto com os superiores, porque ela vai ter que ser o ponto focal de comunicação. Se for uma pessoa que não consiga estabelecer essa comunicação de forma desejável, não adianta ela ser o DPO. E aí é interessante que nas empresas que a gente atende, a gente tem encontrado coisas bem diferentes com relação à escolha de quem é o DPO. Tem empresa que optou por alguém do TI, tem empresa que optou por alguém do jurídico, e teve uma empresa, por exemplo, que optou por alguém do financeiro. Que essa pessoa, apesar de não estar diretamente ligada aos conhecimentos, né, de TI e jurídicos, era uma pessoa que já estava há muito tempo na empresa, que conhece muito do funcionamento interno e dos processos, que consegue conversar com todo mundo, que tem o respeito do pessoal, e aí optaram por essa pessoa e está dando super certo. Ou seja, uma pessoa que, em teoria, a gente não pensaria de primeira, né, vendo de longe. Então, é interessante que é sempre a empresa que sabe quem é a melhor pessoa para ser o DPO dela. Muito bom. Tem uma pergunta aqui para Gustavo, do Marcelo Farias. Gustavo, parabenizando aí a iniciativa. E gostaria de saber que também, né, como o Gustavo atua também em Portugal, e a LGPD de igual modo também em Portugal e na Europa, né, salvo engano, desde 2018, como o empresário português tem reagido, né, e se manifestado quanto à adequação da legislação, e se há alguma... ele colocou residência ou não, acho que quis falar resistência. Obrigado, Marcelo. Acho que é Marcelo Farias, advogado, colega meu. Que bom que ele está por aqui. Bom, a gente tem uma cultura aqui na Europa já mais antiga. Nós temos uma diretriz desde da década de 90, que já estipulava, vamos dizer, bases para a privacidade e proteção dos dados pessoais. Então, já é um conceito mais difundido na sociedade do respeito à intimidade, à vida privada, à proteção de dados. Isso é uma coisa que já... Tanto, como eu falei, né, é uma mudança de cultura. Essa cultura ela já tinha começado a mudar aqui antes do RGPD, porque a legislação aqui veio posterior ao fato social, que já aceitava ou já exigia, já demandava um respeito maior à privacidade e à proteção de dados. Então, dessa forma, com certeza, o nível de resistência e de compreensão foram diferentes. Menos resistência e maior compreensão, porque percebam que todo esse assunto que nós estamos falando aqui diz respeito à proteção dos nossos direitos. Antes de ser empresário, sócio, acionista, nós somos pessoas naturais detentoras de dados pessoais. Então, são os nossos direitos que estão sendo protegidos pela legislação. E a gente não quer que esses direitos sejam vilipendiados, que eles sejam adulterados, que eles sejam desrespeitados pela utilização indiscriminada dos nossos dados. Então, na prática, eu diria que há uma resistência menor. E outro lado da questão, que é o seguinte: houve uma estruturação mais célere e mais eficaz da autoridade nacional aqui em Portugal, especificamente, que é o que eu posso testemunhar, inclusive com muita participação em eventos educativos, campanhas que explicaram o que efetivamente estava por trás do RGPD, mas, mesmo assim, ainda há muita dúvida e ainda há alguma resistência por parte de algumas empresas, né?
Então, ainda que a gente tenha um cenário mais avançado, culturalmente, inclusive, eu digo que esse processo ele vai levar uns 5 anos para que esteja pacificado, inclusive com a própria compreensão dos tribunais sobre a matéria, porque não adianta somente a interpretação literal da lei ou aquilo que a gente coloca na prática quando aplica o processo de implementação. O que vai definir muitas questões e conflitos é a interpretação dos tribunais. Quando nós tivermos decisões judiciais que já estão começando, né? Nós já fizemos aí na nossa apresentação um apanhado de algumas decisões, mas, fundamentalmente, decisões reiteradas de tribunais, aquilo que nós chamamos de jurisprudência, né? Quando nós já tivemos essas decisões, a gente já vai dizer que, efetivamente, os pontos controvertidos estarão pacificados e a gente vai ter uma situação de estabilidade. E isso é a mesma coisa aqui para a Europa, embora nós já tenhamos vários e vários julgados antes mesmo, né, da implementação da do RGPD aqui. Né, já era um assunto bastante debatido e bem mais avançado em nível de maturidade na sociedade e também no aspecto jurídico, na compreensão, inclusive operacional por parte das empresas. Sim, uma outra pergunta aqui, ainda com esse foco internacional aí, que com tudo que a gente viveu aí de pandemia, muitos negócios passaram a digitalizar e, com isso, abriram, né, não temos fronteiras mais, né, e passaram a ter dados aí até de fora. E tem uma pergunta até de Fabiano, assim, no processo de mapeamento de dados é observado que uma empresa guarda backups de base de dados em serviços de nuvem, tá, como o OneDrive, Google Drive, etc. Esse tratamento é considerado também como transferência internacional? Precisa ser mapeado especificamente no TI da empresa ou em todos os setores? Como é que vocês veem aí esse tratamento dos dados, tanto o comentário que eu fiz de coleta de dados internacionais e a guarda desse backup em serviços de nuvem? A questão da transferência internacional é uma questão ainda bastante discutida, porque existe essa atenção a mais. Como a gente falou, a LGPD prevê expressamente em seus artigos que deve haver uma atenção extra a essa transferência internacional de dados, e é muito bom esse ponto, é muito interessante ressaltar, novamente, que tratamento é qualquer coisa, qualquer ação com dado. Então, simplesmente armazenar esse dado em uma nuvem no exterior, mesmo que esse provedor não tenha acesso aos dados, não faça... não recolhe inteligência a partir desse dado, mas o simples fato desse dado estar armazenado pode ser considerado uma transferência. Uma discussão de se seria necessário transferir os dados apenas para países em que haja um nível de proteção equivalente aos dados pessoais. E qual é esse nível de proteção? Quem definiria quais são esses países, por exemplo, uma matéria que ainda vai ser mais debatida e mais pacificada, tanto pela Autoridade Nacional do Brasil, como pela jurisprudência, etc. Só um comentário, eu acho que, efetivamente, essa transferência internacional de dados, como Maria colocou, né, é um dos fatores, como eu tinha falado no início, de indução das nações, de uma forma geral, no processo de normatização para que estejam incluídas dentro do processo transnacional de transferência de dados, porque ele é inexorável, a gente não tem controle sobre isso, né? Sem dúvida, sim, talvez a gente precise de novos tratados internacionais no futuro próximo, né, para dar mais maturidade a essa temática em relação quais são, vamos dizer assim, os padrões mínimos aceitáveis
né, que as legislações nacionais devam ter. Mas é bem verdade que vamos chamar assim, a matriz de exemplo é a legislação europeia, é o RGPD, que tem servido, né, como, inclusive porque é uma legislação que ela é muito autoexplicativa, ela, além dos artigos, ela tem um rol extenso de justificativas, né, de considerandos no seu início, que explicam a legislação, quais são os princípios, enfim, os conceitos que estão ali, e tem servido como matriz para diversos países. Agora, vejam só, essa é uma preocupação que contratualmente a gente identifica na hora que a gente está fazendo o processo de implementação. Então, assim, essa é um debate talvez mais acadêmico do que do ponto de vista prático relevante para as empresas concretamente, tá certo? O que é importante para as empresas é saber, a empresa de tecnologia da informação que eu contrato tem no contrato de prestação de serviço responsabilidade pelas eventuais vulnerabilidades, por incidentes de segurança e por questões relacionadas à LGPD, isso é o que a gente vai verificar, né? O provedor de serviços de internet, ele traz dispositivos que asseguram que a minha empresa vai estar amparada de alguma forma e por aí vai. Então, a gente vai fazer esse processo de levantamento, né? Isso a gente, além de fazer o mapeamento inicial, a gente vai investigar todos os contratos com todos os prestadores de serviço, é um trabalho bem minucioso, e aí a gente vai verificar na prática qual é a dimensão e relevância disso. Não interessa se o cara está armazenando na Chechênia ou no Rio de Janeiro, em qualquer cidade do interior de São Paulo. O que importa é que, efetivamente, contratualmente, a gente tenha um arcabouço que proteja a empresa, né, e, dessa maneira, ela consiga se resguardar diante de um incidente que possa vir a acontecer. Perfeito. A gente está já caminhando para o final do nosso encontro. Tem só uma pergunta que acredito que seja rápida aqui de resposta. A pergunta da Renata, se é necessário fazer algum curso de formação complementar para ser DPO. A legislação, Renata, não tem nenhuma exigência explícita quanto à formação do DPO, como a Iane já tinha adiantado, mas é recomendável, porque é uma pessoa que vai ter necessidade de ter esse conhecimento na prática. Além de ter esse bom trato com vários setores da empresa, e ser uma pessoa de boa comunicação, é preciso que essa pessoa entenda a legislação para que ela possa orientar e monitorar o tratamento dos dados dentro da empresa. Então, é importante que essa pessoa tenha um conhecimento técnico sobre a área. Muito bom. Perfeito. Eu queria, já partindo para os agradecimentos, eu vou passar a palavra para cada um fazer as considerações finais, mas, assim, além de tudo, muito bem claro, muito bem esclarecido, eu acho que também ficou um slide aí bem especial dos benefícios que temos da LGPD, porque quando ela surge, né, parece que é um bicho aí que vai prejudicar as empresas, né, que ela só vai trazer pontos negativos, né, e tem possibilidades de ser usado de forma positiva, em termos de mais qualidade no tratamento dos dados, menos é mais, a questão de passar confiança e credibilidade para clientes, parceiros, fornecedores, stakeholders em geral, né? Então, assim, eu acho que fica essa mensagem. Eu queria agradecer a todos vocês pelos esclarecimentos, a questão aqui elogiando, que foi muito bom, e passar aí só para as considerações finais, o que é que a gente não pode esquecer, a gente tem que levar como conclusão, guardar aí para como esse encontro aí, o que é que ele trouxe de relevante. Então, Juliano, primeiro eu vou começar por você, eu vou pela ordem que eu estou vendo aqui na tela, tá? Juliano, muito obrigado pela sua participação, por estar aqui conosco, e o que é que a gente não pode deixar de levar em conta aí, fazendo um apanhado final no nosso trato com os dados. Olha, Hugo, eu primeiro vou agradecer, dizer que foi ótimo participar aqui, ter mais esse momento para compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. E eu acho que, acima de tudo, acima de qualquer informação, nós temos que internalizar que nós somos, antes de tudo, um titular de dados.
nós agora temos esses direitos e nós devemos, enfim, exercê-los, porque vai partir também de nós a adequação do mercado. Se as empresas não estiverem sendo cutucadas ali por a gente e sendo ali o tempo todo tendo que se adequar, os nossos dados vão continuar sendo utilizados à torta direita. Então, internalizem isso, coloquem-se, antes de tudo, você, como gestor ou como consumidor, como protagonista dos seus dados. Eu agradecer de novo pela oportunidade, viu, Hugo? E precisando, a gente está à disposição. Ótimo, Juliano. Obrigado aí. Anê, agora sua vez. Obrigado aí também. O que é que a gente não pode esquecer nunca aí no tratamento dos nossos dados? Obrigada, pessoal, todo mundo. Obrigada, Hugo, pelo convite. Acho que a gente não pode esquecer, somado ao que Juliano já disse, agora da perspectiva das empresas, é de que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Gustavo adora falar isso, de que do mesmo jeito que o Código de Defesa do Consumidor assustou quando chegou, de que seria uma grande mão de obra para se adequar àquela nova situação, a LGPD acaba assustando, mas sobrevivemos ao Código de Defesa do Consumidor, foi bom para todo mundo, de forma individual, foi bom para rever processos dentro da empresa, e a LGPD é só mais uma oportunidade de otimizar os processos dentro da empresa, e vai ser, no final das contas, uma coisa boa, vocês terem que se debruçar sobre o tratamento de dados, e enfim, obrigada a todo mundo por ter vindo hoje. Obrigado, Iane. Agora eu vou passar também para a Maria, vai dificultando aí, né? O que a gente tem que guardar, cada um vai eliminando aí uma possibilidade. Maria, muito obrigado, Maria Vani, pela participação, foi muito bom ter aqui você. Por favor, suas considerações finais. Eu que agradeço pela oportunidade. Esse é um tema que eu acho que o nosso objetivo também é promover essa cultura de proteção de dados. Então, se vocês quiserem estudar mais, o site da Autoridade Nacional é bem interessante, tem algumas discussões interessantes, e ver a LGPD, eu acho, como uma oportunidade também de melhorar práticas dentro da empresa, de ter um ambiente negocial com mais transparência, com mais boa-fé, e demonstrando para clientes, fornecedores, funcionários e parceiros essa preocupação com proteção de dados, eu acho que pode ser uma coisa bastante rica. Então, eu acho que a LGPD pode ser uma oportunidade também para criar valor dentro das empresas. Muito bom, excelente. E agora, Gustavo, obrigado, Gustavo, por ter aceito o convite, né, de forma já solícita, né, assim que eu fiz o contato, já topou estar aqui com a gente, o pessoal está elogiando bastante aí, todo agradecendo o acesso a ter essa oportunidade. Eu queria também te agradecer muito em nome de todo o BAEX, agradecer a você, Gustavo, também a Renata e toda a equipe da Escobar Advocacia. Então, meu amigo, as considerações finais aí, já agradecendo aí pela participação, Gustavo. Obrigado, Hugo, mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer para a gente falar sobre esse assunto, porque é uma temática que está na crista da onda. E eu queria deixar um recado aqui, é o seguinte, como a gente já mostrou, as empresas precisam começar o processo de adequação, tá? Então, se você que assistiu esse evento é gestor de uma empresa, é sócio de uma empresa, é acionista de uma empresa, ou conhece alguém que ainda não começou a tratar desse assunto, né, é urgente, não quero criar nenhum bicho de 7 cabeças, mas é urgente que você comece o processo de implementação da LGPD. Né? Por quê? Porque não é um processo que você faz do dia para a noite. É uma mudança de cultura e isso tem todo um percurso de tempo, seja para levantamento das vulnerabilidades, né, mas para o processo de implementação como um todo. Então, se você ainda não começou a fazer isso na sua empresa, ou conhece alguém que não fez, repasse essa mensagem. Isso faz parte desse trabalho de difusão, né, da cultura de privacidade e proteção de dados, e coloque esse assunto na pauta do dia, porque assim você vai ter um ambiente mais seguro, né, do ponto de vista jurídico e de segurança da informação, e, consequentemente, vai tornar o seu negócio mais competitivo e em compliance com a legislação que já está vigente e que traz riscos, né, diante do caso de eventual descumprimento daqueles preceitos que são
expostos pela lei. Então, o recado é esse. Mais uma vez, obrigado a todos e bom dia, bom trabalho a todos aí no resto de dia hoje. Isso, pessoal, muito obrigado aí pela participação. É sempre um prazer, em nome de todo o BAEX, aí, receber todos vocês.